Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos fazer a nossa leitura do livro dos Provérbios, nosso nono encontro, Provérbios capítulo 3, versículo 27 a 35. Ouçamos nossa leitura. Se lhe for possível, não negue um favor a quem precisa. Não diga a seu próximo, vá embora, passe depois, que eu lhe darei amanhã, quando você tem a coisa na mão. Não planeje o mal contra o seu vizinho, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Não abra processo sem motivo contra ninguém. Se a pessoa não lhe fez nada de mal, não tenha inveja do homem violento e de modo nenhum imite o comportamento dele, porque Javé detesta o perverso, mas é amigo dos justos. Javé amaldiçoa a casa do injusto, mas abençoa a morada dos justos. Ele zomba dos zombadores, mas favorece aos pobres. Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos receberão a vergonha. Esse é o nosso texto que nós vamos refletir no dia de hoje. Versículo 27. Se lhe for possível, não negue um favor a quem precisa. Vemos nesses versículos finais do capítulo 3 duas partes. Primeira parte, Provérbios capítulo 3, versículo 27 a 31, que destaca a necessidade de generosidade numa convivência harmoniosa e numa conduta justa. A segunda parte, Provérbios capítulo 3, versículo 32 a 35, desenvolve motivações para atingir estas virtudes. A pessoa deve se motivar e fazer o bem, isto é, viver na observância da Torá, dos mandamentos. Em sã consciência, ele não pode negar um favor àquele que precisa. Nem deve protelar para ajudá-lo, passar para o outro momento. Deve praticar a caridade, jamais aproveitar da necessidade do outro. Mas a frase acrescenta, se for possível. Não se exige o impossível. Tudo que está em possibilidade do ser humano deve ser colocado a serviço daquele que precisa e daquele que nos recorre. Versículo 28. Não diga a seu próximo, vá embora. Passe depois, que eu lhe darei amanhã, quando você tenha a coisa na mão. Não se deve adiar para amanhã aquilo que se deve fazer hoje. Se você tem no momento a capacidade de realizar a caridade, no hoje, não se deve então protelar para o amanhã. A disposição deve ser imediata. A caridade deve ser feita logo, pois expressa a urgência da necessidade daquele que precisa. Talvez aquele que doa, não precisa de urgência, mas aquele que pede precisa de urgência. Versículo 29. Não planeje o mal contra o seu vizinho, pois ele mora ao seu lado e confia em você. Também não se deve planejar o mal contra o vizinho. Se por acaso o vizinho te prejudicou, não planeje contra ele nada de mal. Enquanto ele mora ao seu lado, seu vizinho, isso seria desonesto. Não se deve planejar o mal contra o próximo, mesmo se ele fizer o mal cometido, mesmo que ele tivesse cometido o mal, porque agindo assim você trairia a confiança dele em você. Então, esse versículo diz, jamais planejar o mal contra o próximo, o vizinho, pode ser também o judeu, o irmão,
né? Porque diante da confiança que ele tem em você, você não pode em nenhum momento ser o instrumento de mal que venha a prejudicá-lo. Versículo 30. Não abra processo sem motivo contra ninguém, se a pessoa não lhe fez nada de mal. Os conselhos dados aos sábios querem ajudar a ter atenção de justiça para com o necessitado. Não se deve negar a caridade àquele que precisa, não se deve planejar o mal contra o seu próximo, seu vizinho, o judeu. E se aquele que nada lhe fez de mal, não deve ser denunciado com denúncia sem razão, sem motivo. Seria uma mentira e injustiça. O processo é sem motivo. É injúria contra o próximo. No caso de alguém ser lesado em seus direitos, a demanda, o processo seria justo. Mas aqui o versículo concentra em processos injustificados e que fere ao próximo em sua dignidade. Versículo 31. Não tenha inveja do homem violento e de nenhum modo imite o comportamento dele. Jamais o mau exemplo deve ser imitado e invejado. O homem violento em nada tende a ser invejado. Jamais se deve seguir os passos dele, na forma como ele se comporta. São as pessoas que recorrem à violência para conseguir seus inconfessáveis propósitos. Nós vemos nos Salmos 23, versículo 17, Salmo 24, versículo 1, Salmo 37, versículo 1. Estes salmos revelam que os perversos são invejados, que usam métodos não justos. Mesmo que o violento prospere e imponha pela força suas conquistas, ele não deve ser invejado nem imitado. Versículo 32. Porque Javé detesta o perverso, mas é amigo dos justos. Aqui começa a segunda parte. O homem perverso é uma abominação detestável. Os homens justos são os observantes da Torá, da lei e dos mandamentos, que caminham na observância dessas leis. Javé é amigo dos justos e revela seus segredos àqueles que temem a Deus. Aquele que desvia do caminho da justiça, da lei, que faz uma interpretação tendenciosa da lei para justificar seus erros, é detestado por Deus. Este versículo 32 até o versículo 35, eu dizia, a segunda parte, nos mostra que aqueles que não observam a lei, a justiça, são detestáveis. São os perversos, maus, arrogantes, nécios, isto é, insensatos, que não têm uma vida ética correspondente à sua fé, né, e a sua relação com Deus através da aliança. Versículo 33. Javé amaldiçoa a casa do injusto, mas abençoa a casa do justo. Deus não pode abençoar o erro, a injustiça, a perversidade. Senão ele seria cúmplice do mal, aliado dos ímpios, aprovando a conduta moral deles. E essa conduta moral dos ímpios se opõe à vontade divina manifestada na lei dos mandamentos. Toda riqueza que o injusto acumulou é maldição de Deus. O perverso só terá prejuízo porque não é abençoado por Deus. Deus abençoa a casa do justo, construída na justiça, na lei e nos mandamentos. O justo que partilha com aquele que precisa será recompensado pela sua generosidade por Deus. Versículo 34. Ele zomba dos zombadores, mas favorece os pobres. O sentido é que Deus favorece os pobres. De Javé, que tem Deus, né, os pobres de Javé, são pobres de Javé.
O pobre de Javé é aquele que tem Deus como sua única riqueza, que vive na lei e na observância da Torá. Mas também são os pobres que são violados pelos maus em seus direitos, que são garantidos pela aliança. Visto que os pobres vivem em situação de injustiça em razão da culpa dos opressores, que aproveitam da oportunidade da lei para justificar a impiedade. O que o ser humano faz, suas escolhas, seu modo de agir, traz de Deus aprovação ou traz de Deus reprovação. Deus zomba daqueles que zombaram dele, porque não vivem aliança. A atitude de Deus diante daquele que pratica virtude ou vício depende da escolha que o homem faz. Existe uma disciplina moral de conduta do ser humano diante da lei, que é a vontade de Deus. Versículo 35. Os sábios possuirão a honra, porém os insensatos receberão a vergonha. Os sábios são aqueles que praticam a justiça em razão da observância aos mandamentos. Os insensatos em seus vícios terão um destino diferente em razão da não observância da lei. E com isso, não vão alcançar a sabedoria. São nécios, insensatos. A honra é dada, então, para aqueles que exercem e praticam a justiça, por meio das virtudes, enquanto a desventura acontece com aqueles que praticam os vícios. O agir humano revela a Deus, quem é o Senhor de sua vida, revela suas escolhas e que realmente aquilo que eles buscam. Um é o caminho do sábio, que vive uma vida virtuosa. Outro é o caminho do nécio, insensato, que busca viver uma vida no vício. Essa vida do vício, uma vida passageira, ele coloca todas as suas forças, toda a sua energia a buscar aquilo que vai passar, aquilo que morre, e esquece de buscar aquilo que é vida. E Deus é a vida. Esse é o nosso comentário do nosso texto. Que Deus nos dê sua graça, sua bênção, sua face resplandeça sobre nós.